Olha, imagina ter um filho atropelado por traficantes em uma moto durante uma fuga policial. Foi o que aconteceu com o garoto Gustavo, de 7 anos. Ele está em plena recuperação no hospital, mas a família ainda não se conforma com o que aconteceu e até publicou uma carta endereçada ao tráfico. Esse caso do atropelamento na zona norte de Sorocaba nós mostramos há 2 semanas aqui na TV Sorocaba. Veja comigo. A você, amigo, parente ou conhecido, que fuma maconha ou ainda é usuário de drogas, leia abaixo, por favor. Uma dor exposta nas redes sociais. Leia isso e pense se isso acontecesse com seu filho. As palavras foram escritas por Bruno, padrasto do garoto Gustavo, de 7 anos, que foi atropelado por uma moto, ocupada por traficantes, enquanto fugiam da polícia. A indignação, pela falta de punição, pela falta de temeridade dos bandidos é o que moveu esse desabafo, porque para eles valeram a pena fazer isso. O caso ocorreu no final do mês passado e, de acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos que carregavam 47 porções de maconha atingiram a criança de propósito para obrigarem a polícia a prestar o socorro. Na época, a reportagem da TV Sorocaba SBT acompanhou as consequências. Ele teve traumatismo craniano e fratura exposta do fêmur na perna esquerda. Foram 4 horas de cirurgia. A parte clínica dele agora, ele está desnutrido, ele perdeu aí quase 6 quilos em 12 dias, para uma criança de 30 quilos é 20% do corpo. Ele está sendo alimentado por sonda ainda, já comendo via oral e a recuperação agora vai ser lenta. Nos últimos dias, centenas de mensagens de apoio, escritas por pessoas desconhecidas da família, chegaram pela internet ao padrasto. Tive mensagem de brasileiro que mora no Japão, de italiano mandando mensagem em italiano na Itália, de alemão mandando em alemão e em inglês para ver se eu entendia, de brasileiro que mora na França, Portugal, todos se colocando no meu lugar. O atropelamento ocorreu nessa rua, na zona norte de Sorocaba, enquanto Guga voltava da escola ao lado de sua tia-avó. A tragédia serviu como um alerta para essa região, que, segundo os moradores, sempre foi perigosa. Carro que anda em alta velocidade. Empinando moto, com criança na rua, né? Segundo o capitão da Polícia Militar, em Sorocaba, aproximadamente 1000 abordagens a motociclistas são feitas por mês pela PM. E 10% desses veículos são apreendidos. Nós percebemos que o tráfico de drogas, ele influencia, sim, vários indicadores criminais. Um dos indicadores também que é afetado diretamente pelo tráfico de drogas são os furtos. Os furtos, as pessoas os usuários acabam furtando bens da própria casa, televisão, aparelho de som, tudo isso para trocar por droga. Gostaria de agradecer os PMs, que em todo o tempo, de forma ágil e eficaz, socorreram o Guga. Na carta, Bruno também cita a atuação da polícia, que além de conseguir prender os criminosos, socorreu Gustavo. Para que houvesse uma rapidez maior no socorro dessa criança, as motos da Rocan fizeram a escolta dessa viatura do SAMU até o local, para que o socorro fosse mais rápido. As fotos eternizam os momentos felizes de Guga ao lado da mãe, do padrasto e do irmão. Bruno passa uma mensagem a outras famílias sobre o mal que quase acabou com a família dele, as drogas. Não adianta você querer dar tudo para os filhos e não dar o mais importante. Um abraço, um carinho, 5 minutos de conversa, fazer uma lição de casa. Eu acho que isso é o preceito inicial para quem tem os filhos que estão crescendo agora, para desviar desse caminho. Que Deus nos auxilie nessa batalha. Boa recuperação, Guga. Boa recuperação. Parabéns aos policiais, parabéns ao pai do Guga, do Gustavo, que publicou essa carta, que repercute esse assunto. Viu como a droga destrói a família de quem está no tráfico e de quem até não está no tráfico? Realmente lamentável. Bom, umidade relativa do ar em Jundiaí chegou a menos de 25%, hein? Isso aqui é um alerta. A prefeitura decretou estado de atenção com esse índice. E olha, quem está na cidade precisa saber lidar com o tempo seco, principalmente agora no início da tarde. Vamos ver.
O pico do período seco costuma ocorrer entre meio-dia e as 2 horas da tarde na cidade. O estado de atenção significa que o índice de umidade relativa do ar está em menos de 30% neste horário. O índice considerado ideal é o de 60%. O normal, segundo a Defesa Civil, é até 30%. Quando a umidade fica entre 19% e 12%, é decretado estado de alerta, seguido pelo de emergência, que é o mais grave. Entre as principais preocupações da Defesa Civil, neste período, estão as queimadas. Rapidamente a gente tem que chegar nos locais. A Defesa Civil, através do 199, né, que é muito importante esse telefone, a gente sempre tem chegado primeiro nas ocasiões, o pessoal que trabalha com a gente é muito proativo. E realmente na nossa cidade a gente não tem visto o fogo se propagar assim como a gente tem visto em outros casos em que acontecem coisas realmente irreparáveis. A situação pode melhorar caso chova com frequência. Com o início da primavera, né, que está chegando aí, a coisa deve melhorar bastante, né? A chuva, ela vem realmente atenuar esse problema da umidade do ar. Uma das medidas da Defesa Civil neste período em que o clima fica mais seco é a distribuição de cartilhas como essa aqui, com orientações sobre a prevenção de acidentes e problemas de saúde. Uma das dicas é evitar exercícios físicos entre as 11 da manhã e as 3 horas da tarde. Mesmo com o tempo seco, tem gente que não deixa de praticar exercício. No parque da cidade, encontramos um grupo motivado. Parece mais pesado, mas como é para o bem da saúde da gente, né, a gente se esforça. Seca muito a boca e tem muitas pessoas que não têm consciência, coloca fogo, aí fica mais difícil ainda. Temos que continuar exercitando, a gente coloca um sorinho, bebe bastante líquido. Que a gente orienta, que se hidratem bastante nas aulas que a gente faz, que a gente leve as garrafinhas de água, comer bastante fruta, né? Ter uma alimentação saudável para que a gente possa se exercitar, porque não tem como, a gente precisa se mexer, né? Esse especialista alerta, dependendo da faixa etária, o cuidado deve ser redobrado. Principalmente para crianças pequenas e os idosos, que são mais sensíveis a essas alterações do ambiente. O pneumologista indica os principais cuidados para não sofrer com a baixa umidade. Em primeiro lugar, e o mais importante, é uma boa hidratação, tomar bastante líquido. Com relação à pele, nunca esquecer de passar o protetor solar. Se perceber que os olhos estão ressecados, doloridos, pingar um colírio simples. E para as vias respiratórias, tomar bastante líquido. Isso aí, tem que tomar bastante água. Nós mostramos aí o tempo seco, mas o tempo já mudou, hein? Já temos chuva na região. Você vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde hoje as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Veja como é que fica a previsão em outras cidades da nossa região. Em Ibiúna, as temperaturas variam entre 12 e 21 graus. Itapetininga registra mínima de 15 e máxima de 22. Jundiaí registra mínima de 16 e máxima de 25. Em Porangaba, a máxima é de 24 graus. Futebol, o São Bento venceu de virada o Grêmio Barueri na Copa Paulista. O jogo terminou em 2-1. Os gols do Bentão foram marcados por Herbert e Everton Senna. O azulão só volta a entrar em campo agora no dia 12 contra o Paulista de Jundiaí. O Sorocaba Futsal venceu o Corinthians por 3-2, no primeiro jogo da semifinal do Paulista. Os gols da equipe sorocabana foram marcados por Rodrigo, Ricardinho e Xuxa. O time de Sorocaba volta a jogar na segunda-feira contra o Concórdia, em casa. E a Liga Sorocabana de Basquete perdeu do Pinheiros por 82-77. O próximo jogo da equipe vai ser amanhã contra o Mogi, em casa. O jogo é às 6 da tarde. O ginásio de Sorocaba fica na rua José Martins, número 50, no bairro Além Ponte. Quem trafega pela região sabe a quantidade de motociclistas nas ruas. É claro que respeito é a primeira regra entre eles e os carros. As leis também precisam ser cumpridas, mas depois de muito tempo de carta, a gente acaba esquecendo algumas dicas. Não esquece, não? Você não esquece? Não esqueceu algumas dicas? Bom, para isso, em Sorocaba é realizado de graça um curso de reciclagem a quem anda de moto. Vamos ver. Todos têm o documento para pilotar. A Carteira Nacional de Habilitação CNH categoria A autoriza o piloto a conduzir a moto nas ruas, avenidas e estradas brasileiras. No entanto, a falta de prática ou até mesmo hábitos errados podem trazer sérias consequências. Freio, o jeito de desviar, muita coisa assim que a gente anda na rua, o hábito
Aqui eu aprendi melhor. De acordo com o gestor de treinamento de uma empresa especializada em motos, que trabalha no projeto em parceria com a Urbis, a maioria dos ciclistas erra em um item básico. Não usar o freio dianteiro na motocicleta. E o freio dianteiro, ele corresponde a 70% da frenagem. Então ele vem aqui, ele pratica o exercício, a gente mostra a maneira correta e ele vai executar. E normalmente, qual o comentário dele? Que ele vai mudar essa postura. Reduzir o número de ocorrências que envolvem ciclistas é o objetivo desta reciclagem, promovida aos domingos no Parque das Águas, em Sorocaba. 70% das ocorrências que a Polícia Militar tem feito tem sido com motociclista. Ou seja, por dia, 4 motociclistas se acidentam em nossa cidade. Então o objetivo é fazer com que isso diminua os acidentes com eles. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego revelou dados alarmantes sobre ocorrências com motos. Procedimentos de risco realizado pelos próprios motociclistas são a principal causa de morte entre eles. E se um acidente de carro já é grave, de moto pode ser 20 vezes mais. Este número sobe para 60 vezes se ele não utilizar o capacete, item obrigatório por lei. Em manobras como esta, o que está em jogo é o raciocínio rápido, a capacidade do piloto de se deslocar para o sentido contrário ao que foi visualizado. Aqui a gente tem que fazer coisas que, por exemplo, eu não levanto na moto, né, no dia a dia. E aqui você exercita tudo. Fazer manobra em momento de riscos, em fazer manobra com uma mão só, para não ter dificuldade quando necessário, e assim também em desvio de obstáculos, foi o que mais nós aprendemos. E atenção, hein? Somente habilitados podem participar do curso, claro. Para isso é preciso fazer inscrição e basta acessar o site urbis.com.br/motociclista_seguro. Lembrando que as aulas são das 8h30 às 11h30, no bolsão de estacionamento do Parque das Águas. Parabéns aos moradores de Boituva, que completa 78 anos neste domingo. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região às 7h20 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana prolongado. Segunda-feira eu tô aqui, hein? Feriado da Independência. Para você e sua família, bom final de semana, fique em paz, seja feliz.